Se você tem cisto pilonidal, provavelmente você já sabe que essa é uma doença que pode voltar mesmo depois de operada. Só que existe um outro quadro, diferente da recidiva da doença, que é a ferida que não cicatriza. Só que esses dois quadros muitas vezes são confundidos um com o outro. A pessoa acha que ainda tem o cisto pilonidal, mas na verdade é uma ferida que não cicatriza. E se você acompanha aqui o canal, você sabe que existem outras opções de tratamento do cisto pilonidal que não são a cirurgia aberta. Então vamos dar uma olhada nisso tudo, na questão da ferida que não cicatriza e quais são as outras opções de tratamento. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever. Gente, curte o vídeo, clica no joinha, que vocês ajudam a mostrar para o algoritmo do YouTube que os vídeos têm qualidade e oferece para outras pessoas, podendo ajudar mais pessoas. Então vamos lá, né? Vamos entender essa questão da ferida que não cicatriza e o que é a recidiva. O cisto pilonidal, se você não sabe, é uma doença que vai acometer aquela região mais baixa ali das costas, entre as nádegas, acima da região do ânus. É uma doença que vai formar alguns orifícios ali, que por baixo da pele tem uma cavidade que normalmente vai ter pelos no interior. E é por isso que chama de doença pilonidal, que vem de pelo mesmo e nidos de ninho, porque às vezes forma como se fosse um ninho ali, cheio de pelos ali dentro dessa cavidade. Essa doença, quando operada, ela pode recidivar, ou seja, ela pode voltar. A pessoa opera e o cisto volta. Isso seria a recidiva da doença. Mas existe, como eu falei, um outro quadro que é a ferida que não cicatriza. O que isso quer dizer? Talvez você já tenha ouvido falar do pé diabético ou da escara. Além disso, também existem outras feridas, por exemplo, grandes queimaduras, que essas feridas começam a cicatrizar, mas chega uma área que não fecha. Isso porque o nosso organismo ele tem uma capacidade de cicatrização que é limitada. Feridas que são muito grandes ou que têm algum fator que dificulte a cicatrização podem chegar a um certo ponto que uma área não cicatriza. E por que eu falei então da cirurgia aberta? Porque na cirurgia aberta se faz uma grande ferida naquela região ali. Essa ferida começa a cicatrizar das bordas e do fundo, para no final a pele cobrir pelas laterais. Só que em algumas feridas muito grandes, ou que a nádega fica em contato ali, friccionando aquela região, essa ferida não vai cicatrizar. Eu já contei um caso aqui num vídeo, né, de um paciente que chegou para mim e falou assim, ó, eu tô com uma ferida aqui e tal. Eu falei, nossa, essa ferida tá ótima, né, um aspecto super saudável. Ele falou, mas tem mais de um ano que eu tô com essa ferida. Então, aquela região não cicatrizou. E isso é diferente da recidiva. O que seria a recidiva? A gente opera o cisto e ele volta formando um cisto, né, que na verdade não é um cisto verdadeiro, mas forma aquela cavidade com aqueles orifícios. Isso seria a recidiva. No caso da ferida que não cicatriza, não tem o cisto, é uma ferida aberta que não fecha. E como eu falei, isso vai acontecer naquele caso da cirurgia aberta, porque vai ter uma grande ferida. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? E se esse for o seu caso, o que você pode fazer para que essa ferida volte a cicatrizar, melhore, pare de incomodar, pare de produzir secreção? Gente, esses cuidados que eu vou passar são cuidados básicos que todo mundo deveria ter com ferida, para ajudar a cicatrizar. Só que, nesse caso, muitas vezes tem alguns desses fatores que estão mantendo a região ali. Não quer dizer que você cuidando, fazendo tudo certinho, que aquela ferida ainda vai cicatrizar. Tem pacientes, igual esse exemplo que eu citei, que a gente precisa ir no bloco cirúrgico, anestesiar, curetar, cauterizar aquele tecido para aí sim ele começar a cicatrizar. Então o que a gente pode fazer para essa ferida retomar a cicatrização? Primeiro cuidado, gente, evitar pressão na região. Quando a gente aperta qualquer região do corpo, o que acontece? Ela fica branca, não é? Porque com a pressão a gente está empurrando o sangue para fora daquela região. Nós estamos causando uma isquemia daquela região, com a falta de oxigênio. Se não tem oxigênio, que ferida que vai cicatrizar? Nenhuma, não é mesmo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar pressão e tração sobre aquela região, porque a tração também vai afastar o sangue. Quando a gente puxa uma região, aquela região tem uma pressão ali e vai afugentar aquele sangue, né? Então vai prejudicar a cicatrização. Fora isso, a tração tem um outro problema. A tração faz abrir a ferida. Então, se a gente quer que uma ferida feche, abrir ela é um fator que vai prejudicar essa cicatrização. Como que a gente pode evitar pressão na região? Principalmente não ficando assentado em cima daquela região. Em especial, aquela posição reclinada para trás, apoiando sobre aquela região ali. Então isso a pessoa deve evitar a todo custo. Então quando for ficar sentado, assentar inclinando o corpo para frente, numa posição ereta, uma posição adequada para tirar a pressão dali.
Uma outra opção é ficar mais lateralizado para um lado ou para o outro. Qual que é o problema disso? Pode gerar problemas nas costas, né? Aquelas escolioses, os desvios de postura, dor nas costas. Então isso aí é uma faca de dois gumes, tem que ser feito com muito cuidado e de forma equilibrada. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o uso das almofadas de proteção para o cóccix. Vou mostrar para vocês uma. Essa é uma almofada de proteção para o cóccix. Vocês estão vendo que tem uma área vazada. Essa área vai ficar para trás quando a pessoa assentar. Essa área aqui não vai fazer pressão ali. Então a área aberta fica para trás na cadeira. Isso pode ajudar, mas o ideal, gente, é evitar ficar muito tempo sentado, né? Para não pressionar aquela região. Então isso aqui é para ajudar naqueles momentos em que precisa ficar sentado. É claro, né, gente, isso aqui não é uma solução bonita, ficar levando para o trabalho para algumas pessoas pode causar constrangimento, então usar de acordo com a possibilidade. O que mais que a gente pode fazer? Como eu falei, essa doença tem a ver com os pelos. Não só o cisto pilonidal, mas às vezes a cicatrização ali fica prejudicada pelo excesso de pelos. Os pelos, eles não nascem na ferida, eles caem ali, ou às vezes eles vêm da lateral, das bordas ali da pele mesmo, e começam a crescer e entrar na ferida. Esses pelos geram uma reação de corpo estranho, começa a formar o quê? Um tecido chama tecido de granulação, formação de granulomas, porque o organismo reage a esse corpo estranho, gerando um tecido que é ruim. Ele não ajuda a cicatrizar. É um tecido molengo, que produz secreção, às vezes ele é frágil, pode ficar sangrando, incomodando bastante. Então esse tecido não é adequado. Por isso que eu falei, tem casos que a gente vai precisar ir lá para o centro cirúrgico, anestesiar, curetar, tirar esse tecido, cauterizar, e aí sim vai ter uma grande melhora. Mas, tomando esses cuidados de retirada dos pelos, evitando pressão na região, a gente já vai promover uma grande melhora dessas feridas. E é impressionante como que melhora. Às vezes a pessoa nem imagina, começa a ver que tem uma melhora ali, finalmente a ferida começa a cicatrizar. Se ela vai cicatrizar totalmente, não dá pra gente saber. Mas se a ferida diminuir, qualquer procedimento que a gente precise fazer, já vai ser um procedimento menor. O que mais que a gente pode fazer de cuidado de ferida? Gente, manter limpo e seco na medida do possível. Como eu falei, esses tecidos produzem secreção, então eles vão ficar úmidos, uma secreção, uma umidade ali. Então, lavar aquilo ali com cuidado na hora do banho, com sabonetes adequados, às vezes podem ser necessários sabonetes antissépticos, e aí depois secar bem, também com muito cuidado, porque é um tecido frágil e pode sangrar. Algumas pomadas podem ajudar na cicatrização, nem sempre a gente vai usar, a gente tem que ver de acordo com cada caso, e às vezes até pomadas que envolvam ali antibiótico, né, para diminuir aquela população de bactérias que também produz secreção. O que mais que a gente pode fazer com feridas que não cicatrizam? Talvez você tenha ouvido falar da oxigenoterapia hiperbárica, que seriam aquelas câmaras com oxigênio em alta concentração que vão melhorar a oxigenação tecidual, permitindo a cicatrização, uma melhora da cicatrização. Isso tem que ser avaliado caso a caso para saber se é indicado para cada paciente. Pode ser feita também a aplicação de algumas substâncias ali, né? Pode ser feita em consultório, né? Tem algumas substâncias aí que são líquidas, ácidos ou até gasosas que podem ser aplicadas. Tem aplicação de laser de baixa frequência que pode ajudar na cicatrização. Então tem vários cuidados que a gente pode ter e muitas vezes precisa de um profissional especializado em cuidado de ferida para que melhore essa cicatrização. Existem também curativos a vácuo que vão puxando a secreção daquela região ali e ajudando na cicatrização mesmo, fechando a ferida. Então isso ajuda a manter limpo, manter seco e tendo uma tração para fechar a região. Como eu falei, isso é uma complicação da cirurgia aberta. Então a cirurgia aberta, ela tem uma taxa de cicatrização, mas quando não cicatriza pode evoluir com recidiva ou com feridas que não cicatrizam. E existem opções que são minimamente invasivas para o tratamento do cisto pilonidal. Uma delas é a técnica EPSIT, que é a técnica que a gente entra por vídeo dentro do cisto, vai ver toda a cavidade ali, vai cauterizar o tecido ali que envolve essa cavidade por dentro, vai poder remover pelos que estejam ali dentro. Então é uma técnica que em termos de recuperação é muito tranquila, em geral não é uma dor importante e não fica uma grande ferida, permitindo uma cicatrização mais rápida e em geral mais tranquila, não tendo esse problema de uma ferida que não cicatriza, mas podendo acontecer recidiva como com qualquer técnica. E agora corre lá para o meu site
Vocês sabem, né, gente? Toda semana eu posto textos relacionados à saúde intestinal, mas também problemas do corpo, né? Por exemplo, o cisto piloidal, fístulas, hemorroidas, fissuras, problemas do funcionamento intestinal, tudo isso tem lá. Corre para lá e se inscreve no meu Instagram. O Instagram está crescendo graças a vocês que estão indo lá e eu tenho feito caixinhas de perguntas, que vocês mandam as perguntas e eu respondo nos stories baseado nessas perguntas de vocês. São vídeos curtinhos, mas que dá para responder muitas perguntas. Um grande abraço, te vejo na próxima.